tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia, provavelmente não vai acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque algum dia não existe no calendário. Quando você diz, algum dia eu vou ler esse livro, quando eu tiver tempo, o cérebro fala perfeitamente, o dia que algum dia chegar, nós vamos ler esse livro. Só que algum dia não chega. Algum dia eu vou abrir a minha empresa. Você não abre, nunca. Então o que você tem que fazer? Colocar datas nos seus sonhos. Porque no momento que você coloca a data, eu não estou garantindo que você vai realizá-los. Mas eu estou dizendo que a sua chance de realizá-los aumenta pelo menos 1000 vezes no momento que você põe data nos seus sonhos. Você transforma os seus sonhos em metas. Depois você transforma suas metas em realidade. Como é que você faz isso? Muito simples. Primeiro, tem que ser sua. Por que você está estudando medicina? Ah, porque o papai gosta. Então manda seu pai fazer o vestibular. Ninguém tem direito de escolher profissão para os outros. Você tem que ter a meta sua, só pelo prazer de ter, para ela se manifestar no universo. É só isso, mais nada. O dinheiro vem como consequência. Então, o primeiro tem que ser sua. Se está fazendo o que você gosta, se não tiver, você muda. Segundo, a sua meta tem que ser grande. Você tem que mirar na lua, porque se você errar, você ainda vai estar entre as estrelas. Em 1976, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu falei para um amigo meu, em 3 anos eu vou ensinar cardiologia para os americanos. Ele riu de mim. Sabe quanto tempo levou? Em 8 meses, eu dei a minha primeira apresentação em Washington, D.C., para 400 cardiologistas. Quando eu contei para o meu amigo, ele riu, eu sabia que o tamanho estava bom. Tenha metas grandes, você vale a pena você brigar por elas, porque meta pequena não lhe estimula. Se você mirar na lua e errar, você vai estar entre as estrelas, tem que ser grande. Terceiro, ela tem que ser positiva. Não é o que você não quer, é o que você quer. O que você quer na vida? Eu não quero doença, eu não quero pobreza. Eu não estou perguntando o que você não quer, quero saber o que você quer. Se você se concentra no que você não quer, ao invés de se concentrar no que você quer, é como se você estivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor. Mas você tem que ver que tipo de meta também. Você pode ter meta física. Você sabe que nós não temos uma alma? Nós somos uma alma e temos um corpo que abriga essa alma durante o período que nós passamos por aqui. Então você tem que ter meta física, você tem que cuidar do seu corpo. Mente sã, corpo são. Senão não adianta. Porque mente e corpo é uma coisa só. Se você tiver com o corpo doente, a sua mente vai ficar doente. Porque é uma coisa ligada, interligada com a outra. Agora tem gente também que só se preocupa com a parte física. O indivíduo que faz musculação, ele gasta 8 horas por dia numa sala de musculação, anda todo cheio de músculo e quando ele chega aos 50 anos de idade ele entra em depressão, porque todo o ego dele está na musculatura. Você não pode ficar só no físico também. Do mesmo modo que você não pode ficar só no espiritual. Nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Significa viver num corpo, significa pagar as contas do fim do mês. Você não pode, nesse nível aqui, viver só uma vida espiritual. Você pode ter a sua parte espiritual, claro que você tem. Mas você não pode só viver a espiritualidade. Se você quiser viver só a espiritualidade, não é nesse plano. Tem gente que só tem meta social. Qual é a próxima festa? Qual é a próxima festa? Qual é a próxima festa? Tem gente que só tem meta financeira. Infarto aos 40, não sabe por quê. Tem gente que só tem meta profissional, só quer ser promovido, se identifica totalmente com a profissão, mais nada. Se for mandado embora, suicida. Tem gente que só tem meta familiar. Existe uma síndrome nos Estados Unidos chamada síndrome do empty nest, a síndrome do ninho vazio. É a dona de casa, a mãe de família que se dedica totalmente aos filhos. Os filhos crescem e vão embora, como nós fomos, aí elas entram em profunda depressão. Os seus filhos são muito importantes. Tão importantes quanto você, nem mais, nem menos. Você não pode colocar todos os seus ovos numa mesma cesta, porque alguém vem, carrega a cesta, você fica sem ovos. Você tem que ter metas mentais. Mas não adianta você ter só meta mental. Não adianta você ler a enciclopédia britânica de capa a capa e não poder nem balançar a cabeça para o conhecimento não sair do lugar e você não implementar. O que adianta o conhecimento sem implementação? É inútil. Além de você ter todas essas metas, você tem que ter uma coisa mais importante do que metas, que costura tudo isto, que chama-se finalidade de vida. Então você tem que estar sempre questionando, e a melhor hora de você questionar isso é antes de dormir. Tudo que acontece com você nos 20 minutos antes de você deitar, com o seu cérebro, rumina a noite inteira. Se você assiste muita violência e vai dormir,
durante a noite toda a violência rumina no seu cérebro. Se você briga com seu esposo ou sua esposa e vai dormir, você passa a noite brigado. Se você brigar, procure fazer as pazes antes de dormir. Então, se você fizer uma pergunta para você mesmo, durante 7 dias seguidos, qual é a minha finalidade de vida, e for dormir, durante o sono, o cérebro vai ficar ruminando essa pergunta. E talvez quando você estiver tomando café da manhã ou dirigindo para o trabalho, virá a resposta. No momento que você descobre a sua finalidade de vida e você alinha as suas metas com a sua finalidade de vida, o universo passa a conspirar a seu favor. Você não tem mais problema financeiro, você aumenta a sua energia, a sua vitalidade. Segunda-feira fica o dia mais gostoso porque você está começando suas atividades. Então procure descobrir qual é a sua finalidade de vida. E você então aí vive a sua vida com essas prioridades. Porque você pode dividir tudo que você tem para fazer em 2 categorias, urgente e importante. Você pode fazer uma coisa que seja urgente e importante, urgente e não importante. Importante e urgente, importante, não urgente. O ideal é você estar trabalhando em coisas importantes e não urgentes, porque aí você pode trabalhar com calma, pensar que você está correndo uma maratona e não uma corrida de 100 metros, e obter o que você quer na vida. Você está dizendo, mas se eu for obter o que eu quero, e o outro, como é que fica? Ele não vai obter o que quer? Vai sim. O universo é um lugar abundante, feito para todo mundo ganhar. Desde 1965, não sei se você sabe disso, tem mais alimento do que gente para comer no mundo. Nós temos um surplus, nós temos um excesso de 20% de alimentação no mundo. As pessoas estão passando fome não é por causa de falta de alimento. Tem nada a ver com falta de alimento. Se você quiser acabar com a fome do mundo, aumentando alimentos, você está procurando a sua carteira onde você não perdeu. O que acontece é um problema de distribuição, é diferente. Mas o universo é para todos. O universo é um lugar abundante e você tem direito de criar o seu mapa, de explorar o seu território, de transformar os seus sonhos em metas e transformar as suas metas em realidade. Imagina uma vaca subindo um morro. Você pensa que é a vaca que determina onde que ela pisa? Não. Quem determina onde a vaca pisa não é a vaca, é a estrutura do terreno. Sabia disso? A única coisa que a vaca faz, ela procura o caminho mais fácil. A mesma coisa ocorre conosco. O nosso comportamento vai depender da nossa estrutura psicológica. Força de vontade não adianta nada. O mais importante de tudo é você determinar a sua estrutura psicológica, é você mudar essa estrutura psicológica, ou seja, você está preparando a sua estrutura psicológica. Preparando como? Eu escolho ser sadio. É muito diferente de você não ser doente, sabia disso? A maioria não é doente, você vai no médico, você não tem diagnóstico de doença nenhuma. Não significa que você seja sadio. Ser sadio significa ter energia para implementar tudo que você tem na cabeça. Poucas pessoas são sadias, a maioria não é doente. É muito diferente ser sadio e não ser doente. Eu escolho ser a força criadora na minha vida. Eu escolho ser sincero para comigo mesmo. Significa quando eu digo sim é sim, quando eu digo não é não. Todas as vezes que você diz sim e gostaria de dizer não, um pedacinho de você morre. Isso, quando se faz essa estrutura, você está se estruturando para longo prazo, para fazer um processo de longa duração. Aí sim se mantém. Porque se você fizer só com a força de vontade, é aquilo que ocorre no 31 de dezembro. Uma semana depois, não tem mais nada. Agora, se você mexe na sua estrutura psicológica e implementa isso, isso fica uma coisa constante. E um modo de você fazê-lo é você ter os seus sonhos, você ter as suas metas e você manter os seus olhos nas metas. Se você está no ponto A e quer ir para o ponto B, existe um espaço para percorrer entre o ponto A e o ponto B. Então, se você tirar os olhos da sua meta, o que você encontra entre o ponto A e o ponto B, você vai chamar de obstáculo. Se você mantiver os olhos na sua meta, o que você encontra entre o ponto A e o ponto B, você vai chamar de etapa. A diferença entre etapa e obstáculo é onde você está com os olhos. Então, manter os seus olhos a longo prazo é muito importante. Porque se você só tem metas curtas, o seu chefe briga com você amanhã de manhã e estragou seu dia. Agora, se você está interessado daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, o seu chefe brigar com você amanhã de manhã não vai fazer diferença nenhuma. Você está preocupado lá na frente. É muito importante você ter essa visão a longo prazo e manter o seu olho na meta, porque com isso
o que era obstáculo vira etapa. Mas, ao mesmo tempo, você tem que saber dividir as suas metas. Porque se eu te der um salame para você comer, sem cortá-lo, você provavelmente não vai gostar, mesmo que você goste de salame. Mas se você for cortando fatia por fatia, e conversando e tomando uma cerveja, um refrigerante, você acaba comendo metade do salame sem sentir, não é verdade? Procure dividir as suas metas. Você quer ser milionário em 5 anos? Onde é que você vai estar daqui a 4? E daqui a 3? E daqui a 2? E daqui a 1? E daqui a 6 meses? E daqui a 30 dias? E daqui a uma semana? O que você vai fazer amanhã de manhã para ser milionário daqui a 5 anos? Não é só esperar o tempo passar, não. O bonito é que quando você divide isto, o que você tem que fazer amanhã de manhã, diferente do que você teria que fazer se não tivesse essa meta, não vai ser quase nada. Porque a meta vai sendo diluída. Então, um dos grandes segredos que existe em pessoas atingirem as metas é você ser capaz de quebrar a sua meta em pequenos espaços, em pequenas fatias. E você vai executando uma após outra e sucesso atrai sucesso. Você sabe que semelhante atrai semelhante. Se você abrir a torneira da cozinha, da sua pia, na cozinha sai água, para onde que vai a água? Para o esgoto. E o esgoto vai para o rio. E o rio vai para o mar. A água vai para a água, não é verdade? Para onde que vai o ódio? Para quem tem ódio. E amor? Para quem tem amor. E dinheiro? Vai para o pobre? Não, para quem tem dinheiro. E sucesso? Vai para onde? Para quem tem sucesso. Então, esses pequenos sucessos vão atraindo mais sucesso na sua vida. Semelhante atrai semelhante. Então, à medida que você vai fazendo isso, você vai preparando essa caminhada. Mas tudo começa com essa estrutura psicológica. Quero que você determine para você quais são as suas metas a longo prazo. Em termos de saúde, em termos de finanças, em termos de amizade, em termos de família. Daqui 5, daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos. Porque você tem que saber quais são essas metas, para você manter o olho lá, para os seus obstáculos deixarem de serem obstáculos e se tornarem etapas. E lembre-se de dividir para somar. Ou seja, você quebra as suas metas em pequenos pedacinhos e com isso fica mais fácil a digestão. Com isso fica mais fácil você atingir uma por uma dessas metas.